a tarefa da grande comissão mundial. Sabe quem são? É você e sou eu. Chegou a nossa hora, Brasil! É a nossa hora, Brasil! Levanta e adora a Deus! Você acaba de sintonizar na leitura do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? Capítulo 9. Precisa-se profetas para o dia do juízo. A cabeça de Paulo já está mesmo prestes a rolar. E daí? Então, diante de Agripa, esse destemido discípulo não tem medo, nem usa de meias medidas. Na verdade, ele não consegue ser falso em nenhuma situação, nem em lugar algum. A coragem física é a forma pela qual um homem pode se distinguir, mas a coragem moral, que não treme ante as opiniões dos outros, sejam eles quem forem, é outra coisa. Paulo possuía esses dois tipos de coragem que fizeram dele um Daniel cristão numa cova de leões romana. Os homens poderão destruir o corpo de um profeta, mas nunca destruirão o profeta. Mas, como eu ia dizendo, quando Paulo se apresentou perante o rei Agripa, já estava com a cabeça prestes a rolar, ciente de que já estavam bem perto os pés daquele que o sepultariam. Ele pregam com maior fervor, a ponto de aquele rei imoral gaguejar. Por pouco me persuades a me fazer cristão. E também Festo, que era um dos convidados, esquece as regras da boa educação e interrompe-o. Estás louco? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ao que o apóstolo responde: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Acho que o tom de voz que ele empregou aqui dava a entender que os ouvintes é que estavam loucos. Mas diga-me, quando pregamos o Evangelho hoje, alguém acha que estamos loucos? Pelo contrário, não podemos fazer pregações muito taxativas, não é mesmo? Afinal, temos de pensar em nossa reputação, nas multidões que vêm ouvi-los, nas ofertas que temos que levantar e nos tantos anos que já temos de ministério. Faz alguns anos, os metodistas realizaram uma convenção anual em Newcastle, na Inglaterra. E a conclusão é que chegaram é que, a despeito de grandes esforços empreendidos nas campanhas de evangelismo em massa e na preservação dos conversos pelo trabalho de discipulado, a vela do evangelismo está quase apagada. Mas entre eles existem homens de grande coração, de visão ampla e de grandeza de mente. Um deles, Edwin Sangster, teólogo, escritor e agora também presidente da Junta de Missões Nacionais. Ele não refuta a acusação de que o metodismo está enfermo, quase à morte. Mostra-se comovido e comove outros. Ouça o que ele diz: estamos lutando contra uma doença entranhada nas profundezas da alma da nação. E para ela temos de empregar uma profunda terapia de raio-x, que ainda não conseguimos definir com clareza. E depois ele acrescenta: acredito com tristeza que o agnosticismo está se desenvolvendo na Inglaterra, em vez do avivamento que os metodistas tanto desejavam. E creio que, com o número dos presentes fosse menor, poderíamos ter a conversão de todos eles. Mas o que acontece é que os que estão nos púlpitos têm problemas de incredulidade. E quando a igreja vai se tornando fria e ineficiente, as cadeias e as varas da família, onde se julgam os divórcios, estão cada vez mais superlotadas. Deve-se este o clamor dos mártires: não julgas nem vingas
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E dos vivos, quero dizer, dos que realmente estão vivos, que têm a vida de Deus, será: julga a minha causa contra o meu adversário. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Não há dúvida de que se aproxima um momento em que Deus não poderá mais aplicar a sua graça, e então o castigo será inevitável. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Há milhões e milhões de indivíduos em trevas por não terem luz. Contudo, as grandes democracias são os maiores culpados, pois possuem luz, mas abafam-na, escondem-na debaixo de um alqueire chamado comércio ou de uma cama chamada ociosidade. Certamente um pecado como esse, tão semelhante ao de Sodoma, merece um castigo igual dado a Sodoma. Ezequiel 16:49 diz assim: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. E nesses dias em que vivemos, dias de iminente destruição, precisamos de profetas, de homens santos que falem da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E se Deus não estiver operando através dos pregadores, acho melhor pararmos de vez. Mas a verdade é que Ele opera, sim, por meio deles. Nem Gideão, nem ninguém sofre perseguição por causa das suas visões. São as suas ações que provocam a ira daqueles que foram ofendidos. Basta que Gideão saia à meia-noite e derrube o poste ídolo de Baal para o inferno descarregar sobre ele toda a sua fúria. Basta que João Batista chame o sacerdote de raça de víboras e censure a conduta adúltera de Herodes para assinar sua própria sentença de morte. Não há dúvida de que precisamos de profeta nesses dias de apostasia, em que os cultos e seitas divulgam suas crenças distorcidas e suas meias-verdades. Será que a Terra ainda vai ter de suportar por muito tempo esse sistema bem organizado, mas paralisado, que se chama cristianismo? Estará Sangster com a razão quando afirma que ainda não encontramos remédio para tão grave enfermidade que assola a nação? Talvez seja mais correto dizer que estamos desprezando o velho método de proclamar o arrependimento, regeneração e santificação. Mas bem no fundo do meu coração guardo comigo um consolo e quero compartilhar com os leitores agora. Quando vier aquele avivamento enviado por Deus, direto dos céus, em poucas semanas desfará os males que o pernicioso modernismo levou anos elaborando. E quando soprar essa ventania do Espírito, os enganosos doutores em divindade verão derrubar-se a casa que edificam sobre a areia, as interpretações humanas da Bíblia. A mente da humanidade está doente e seu coração fraco. Pelo esquema montado pelos homens, estamos no fim da linha. Já está tudo pronto para a maior detonação de todas as épocas, que esmigalhará a terra com a destruição atômica. E o inferno se acha de boca escancarada para engolir os despojos que os iníquos modernistas ajuntaram quando venderam o sangue de Cristo por um prato de cozinhado vermelho, ou a chamada alta crítica. Desperta, braço do Senhor, reveste-te de força, chegou a hora do avivamento. Vivemos a era da condenação. Onde estão os homens de Deus? Um profeta pode operar milagres, mas não precisa ter uma mensagem. O homem do mundo está confuso, indagando: Deus tem alguma mensagem para nós? É que ele sabe que ninguém mais tem uma mensagem coerente. Mas como Deus não pôde mentir, as profecias de Joel 2 e Malaquias 3 se cumprirão. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Que maravilhoso consolo para nós!
no momento de sequidão, no seguinte à libertação. 10 minutos antes de João Batista chegar, ninguém sabia que ele estava por ali. E o que aconteceu naquela época irá acontecer também no futuro, tenho certeza. Deus terá o controle total dos ouvidos, coração e vontade de um homem. E alguns que, no momento, estão passando desapercebidos surgirão proclamando o poder do Espírito Santo. As verdades cadentes que esta geração precisa escutar. Suas palavras serão ardentes como metal líquido, e Deus espera, com grande paciência. Mas quando ele se erguer, quem pode suportar o dia da sua vinda? E quando o Espírito operar, pessoas que agora estão entregues ao pecado irão quebrantar-se e se arrepender? O Kremlin estremecerá quando souber da operação sobrenatural de Deus que estará ocorrendo na China. Que Deus suscite logo um avivamento na China, Rússia, Alemanha e outras nações que estão sendo queimadas com o fogo do comunismo. Primeiro, porque esses povos precisam demais dele. Depois, porque as nações livres se sintam enciumadas, como Jonas quando viu a população de Nínive se arrependendo. Para que o faraó capitulasse, foram necessárias 10 pragas. Depois disso, os israelitas foram conduzidos à vitória por Moisés, o profeta. Hoje estamos vendo outras 10 pragas, mais sinistras, eficazes e poderosas do que aquelas, pois afetam o mundo todo, e não se acham confinadas apenas ao Egito. E, no entanto, essas 10 pragas não lograram tocar o coração do homem moderno, mas o tornaram ainda mais ímpio. Será que não haverá um Moisés contemporâneo nosso? Vamos permitir que essa geração pereça, escravizada a um cativeiro moral, e continuar aqui sentados, de braços cruzados, sem fazer nada? Será que vamos continuar sendo apenas espectadores que contemplam tudo como que hipnotizados, enquanto Lúcifer, que já está com milhões de almas acorrentadas em sua carruagem infernal, vai levando muitas outras pelo caminho largo para as trevas eternas? Precisamos redescobrir o segredo daqueles homens benditos de que fala a palavra de Deus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, fecharam bocas de leões, daquele leão que anda em derredor, procurando alguém para devorar. Numa época como a nossa, de destruição iminente, este cristianismo sem vida, fraco, imobilizado, está precisando de homens cheios de Deus, de profetas movidos por Ele. Precisa-se profetas de Deus.